Quais são as 4 coisas principais que os anjos da guarda fazem por nós? Que o nosso anjo da guarda, o anjo de cada um, faz por cada um de nós? É isso que nós vamos conversar hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É isso mesmo, quanto mais nós conhecemos os anjos, mais nós temos a possibilidade de amá-los. E nós temos que sempre nos lembrar, por isso que eu sempre bato na tecla aqui nas nossas conversas, sempre lembrar que nós temos um anjo da guarda. Eu confesso, eu faço aqui uma confidência que eu ponho nos meus lembretes diários. Só lembre do anjo da guarda, ou seja, lembre que você tem um anjo da guarda, porque senão nós temos a tendência a esquecer nesse mundo aí de informação, de agitação, a gente acaba esquecendo. Então eu até ponho, pessoalmente eu ponho um lembrete. Só o lembrar-se de que ele está de nosso lado já é uma ajuda enorme para os esforços, já é um apoio tremendo, né? E eu tive lendo aqui, e vou mostrar para vocês, o que os padres da igreja ensinam a respeito do anjo da guarda, ou seja, lá no começo do cristianismo, aqueles santos, bispos, doutores, padres, que colocaram a doutrina católica, organizaram a doutrina católica de maneira a poder defendê-la dos ataques dos hereges, dos pagãos e tudo mais. Então, os padres da igreja já no início já ensinavam a respeito do anjo da guarda. E eles falam sobretudo de 4 funções dos anjos da guarda. E eu vou ler aqui um trechinho, então, do Catecismo sobre os Anjos, é um catecismo feito numa abadia beneditina na França, chama Catecismo dos Anjos, feito lá pelos monges, uma compilação muito, muito bem feita. E eu vou pegar aqui como base para nós conversarmos hoje. Então ele diz assim: qual é a função própria do nosso anjo da guarda? Existem, sobretudo, 4 funções. Primeiramente, 3 de que falam 3 padres da igreja. E que é, então ele até dá um título, eles dão 3 títulos para o nosso anjo da guarda, que é o anjo da paz, o anjo da penitência e o anjo da oração. Daqui a pouco eu vou falar o 4. Mas então ele até, de tal maneira, o nosso anjo da guarda faz essas 3 coisas, recebe a missão de Deus de fazer isso por nós, que eles recebem como que esse título. Então, o anjo da paz, o anjo da penitência e o anjo da oração. O anjo da paz, eu leio aqui, ele é doce e consolador, reconforta a alma, tira de nós os perigos e os obstáculos. Eu vou explicar o que isso significa na prática. Protege dos ataques do demônio. O anjo da penitência, ele leva a alma a ter contrição se a pessoa pecou. Nos guia na via da salvação e nos protege do orgulho e da presunção. Eu já vi vários casos assim, inclusive a gente experimenta isso com uma certa frequência. A gente está fazendo alguma coisa, mas entra algo de orgulho ali. Entra uma coisa de querer aparecer, querer ser mais do que querer ser mais do que os outros, etc, etc, de uma maneira totalmente legítima, só que sutil. E aí nos acontece, a gente faz uma gafe, ou acontece alguma coisa que a gente sente um susto assim e vê que não conseguiu ficar por cima e tudo mais. Quem sabe não é o anjo da guarda, né, nessa função dele de anjo da penitência, evitando que a gente caia no orgulho e na presunção, que é, no fundo, a raiz de todo o pecado. Esse é o anjo da penitência. O anjo da oração, ele nos ajuda no ofício da oração, ou seja, quando a gente reza e contempla. E um dos padres da igreja, nós devemos, toda vez que nós rezamos, devemos nos lembrar que o nosso anjo está do nosso lado, rezando conosco e por nós. Para que Deus, nosso Senhor, para que Nossa Senhora, que é a intercessora universal de todas as graças, receba a nossa oração com mais fervor, sendo uma oração junto com o anjo, com mais fervor, com mais atenção e tudo mais, e o anjo tentando ali nos ajudar naquilo que nós não fazemos direito, ele, por assim dizer, completa a nossa oração.
E evidentemente que a quarta função do anjo da guarda é nos proteger de maneira geral. Então, os santos anjos, eles nos ajudam essencialmente nos fazendo um serviço de proteção. Eu leio aqui, eles nos guardam o nosso corpo e a nossa vida. Eles afastam de nós os perigos que nos ameaçam. Ah, mas se é assim, por que acontece acidente? Já vamos chegar lá. Eles colocam para longe de nós os objetos exteriores ou as pessoas perigosas, seja nos sugerindo alguma coisa que nos faça prestar atenção, seja simplesmente afastando um perigo. Então, eu paro de ler aqui para nós comentarmos o seguinte ponto. Se os anjos eles têm essa função, por que nos acontecem coisas ruins? Eu vou dizer, por várias razões. A primeira razão é que os anjos eles nos protegem, mas não é para nós sermos nesta terra assim, ficarmos com o chamado luxo turco, né? A gente fica sentado, o anjo faz tudo para mim, me tira todos os perigos e eu vivo uma vida boa. O que acontece? Essa vida não é feita para isso. Esta vida aqui na terra é feita para nós provarmos o nosso amor a Deus. É um teste. É um teste. Por isso nós temos a possibilidade, a infeliz possibilidade de pecar, porque senão nós não poderíamos ser testados. Se eu não tenho a possibilidade de cair, que mérito eu tenho em ficar de pé? Não é? Então, Deus Nosso Senhor, através dos ministérios dos anjos, eles nos ajudam a tirar os perigos desnecessários, os sofrimentos desnecessários, e nos ajudam a passar pelos sofrimentos necessários. Portanto, o anjo da guarda não é uma dessas pessoas que a gente vê nos desenhos aí orientais que ficam com aquela folha nos abanando. Não é isso. Não se trata disso. A mentalidade que a gente tem que ter é outra. Eles nos ajudam no caminho da salvação. Portanto, se for necessário um sofrimento, às vezes até agudo, para nós fazermos a vontade de Deus, Ele vai nos ajudar a passar por aquilo. Agora, quantos perigos que eles afastam de nós? Inúmeros. E, sobretudo, explicam também os padres da igreja, explicam também os doutores, São Tomás e tudo mais, que os anjos, de fato, eles nos são dados desde o momento do nascimento. Na gestação é o anjo da guarda de nossa mãe. Já falamos isso em outro vídeo. A partir do nascimento é o nosso anjo da guarda. Exclusivo para nós ali o tempo inteiro. Acontece que com o batismo ele tem um poder sobre nós e uma influência muito maior sobre nós. Por quê? Porque nossa alma está aberta para a graça de Deus. Antes do batismo, não. Então, como nós temos participação na graça de Deus, o anjo pode nos influenciar muito mais. Agora, se nós temos devoção ao anjo da guarda, essa influência cresce muito mais. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Como nós estamos no estado de prova, de teste, nos compete a nós também corrermos atrás do que precisamos. Por isso que nós devemos pedir, auxiliar o anjo da guarda, atrair a sua ação. Esse é o objetivo do nosso canal, nós conversarmos sobre isso para aprendermos cada vez mais a atrair a ação dos anjos. Ou seja, não só rezar, ajudai-me, mas atrair também através de outras coisas, como nós vimos, né? Vídeos, por exemplo, o gosto pela ordem atrai os anjos. A vulgaridade afasta os anjos, atrai os demônios. E assim outras coisas. Então, a importância de nós termos devoção ao nosso anjo da guarda e, a dica de hoje é esta. Se você esquece, põe um lembrete num lugar que você sempre vai ver, tá, de lembre-se do seu anjo da guarda. Lembre-se do seu anjo da guarda. Quando nós lembramos, aí todas as verdades que a gente já conhece vêm à nossa cabeça e nós então, por assim dizer, usufruímos ainda mais de sua proteção e vamos também nos conscientizar de tudo que ele já faz por nós e que nós não percebemos. Veja, por exemplo, as crianças, os tombos que as crianças levam, os acidentes que acontecem, mas as consequências não são muito graves. Às vezes são, aos desígnios de Deus, às vezes é um castigo, às vezes Deus está permitindo um acidente para um bem maior.
Mas quantos acidentes não acontecem por causa do anjo da guarda? Quantos favores, inclusive materiais, acontecem por causa do auxílio do anjo da guarda? Mais um incentivo, aqui com o ensinamento sólido dos padres da igreja, que nos ensinam a ter devoção ao anjo da guarda, que é o anjo da paz, o anjo da penitência, o anjo da oração e, portanto, o anjo da proteção. Essa é a nossa conversa de hoje e amanhã nos vemos, se Deus quiser.